Tá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ventilação mecânica no paciente neurológico e nas doenças neuromusculares, tá? Eu vou falar primeiro focado na parte neurológica e depois a gente fala na parte das doenças neuromusculares. Mas a base dos dois vai ser bem parecida. Fazendo uma introduçãozinha rápida, os pacientes neurocríticos eles têm algumas particularidades, né, por conta da própria mecânica da ventilação mecânica, tanto a invasiva quanto a não invasiva, do aumento da pressão, tudo isso vai influenciar muito no paciente neurocrítico, né? Então, a gente tem essa interação dos efeitos sistêmicos da lesão neuronal com os efeitos da ventilação mecânica. Então, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? A gente vai seguir a mesma estratégia da ventilação protetora, só que a gente vai ter que ter uma monitorização mais rigorosa, algumas monitorizações específicas e umas estratégias específicas a depender do caso. E o paciente neurocrítico, ele possui um risco aumentado de complicações pulmonares por conta, né, dessa alteração neurológica, essa lesão aguda, que vai influenciar na questão do próprio drive, né? Então tem o rebaixamento de nível de consciência, incapacidade de manter as vias aéreas. Então tem mais ou menos 30% desses pacientes com uma lesão aguda na parte cerebral, eles vão ter algum tipo de complicação respiratória, principalmente pneumonia e insuficiência respiratória, mas pode ter TEPS, evoluir com SARA e tudo mais. Nas alterações respiratórias no paciente neurocrítico, esse paciente obrigatoriamente deve estar num ambiente de terapia intensiva, né? Ninguém vai pegar um paciente desses e colocar no leito de enfermaria, né? Ou pelo menos é o que a gente espera. Nesses pacientes, eles vão precisar estar devidamente monitorizados. É uma monitorização que às vezes a gente vai usar mais recursos do que uma monitorização normal, que você só vai lá, coloca um oxímetro e uma telemetria em pacientes normais, assim, né, comuns, digamos assim, de UTI. A gente às vezes vai lançar a mão de pique, a depender do caso que o paciente tem, se tiver indicação e a neurocirurgia colaborar. A gente vai passar um acesso de uma pressão arterial invasiva, pode ter uma oximetria cerebral, saturação de bulbo jugular. Então, assim, tudo isso vai depender do que o paciente tem, de qual que é a estratégia que foi traçada para esse paciente. O plano terapêutico é dinâmico, né? Então a gente visa a prevenção da lesão secundária. A lesão primária a gente já não tem muito mais o que evitar, né? O paciente já chegou, já teve essa lesão, já teve o trauma, o incidente que foi. A gente vai, claro, fazer as medidas para tentar minimizar esses danos, mas principalmente evitar a lesão secundária nesse perfil de paciente. Então a gente vai tratar a hipoxemia, né? A hipoxemia ela tem um aumento na taxa de mortalidade, então tanto a hipoxemia quanto a hiperóxia nesses pacientes são lesivos, né? Então não dá para a gente também manter um paciente entubado com parâmetros altos em ventilação, deixar 100% de EFI, está acostumado em várias outras patologias, porque é um paciente que teoricamente tem um pulmão prévio que está rígido, está funcionando, estava bem, respirando em ar ambiente, caiu, bateu a cabeça e acabou sendo entubado por rebaixamento de consciência. Ele não vai precisar de parâmetros tão elevados, então ele não precisa de uma EFI elevada, então já começa com uma EFI às vezes mais baixa, 40%, 50%, 30%, dependendo do próprio protocolo da unidade, da referência, mas a gente evita tanto a hiperóxia quanto a hipóxia. E o PCO2, que é um parâmetro extremamente importante que tem que ser controlado, porque ele faz esse impacto no fluxo sanguíneo cerebral, né? O acúmulo de CO2 ele vai levar a uma acidose tecidual, que vai fazer um relaxamento na musculatura lisa, que vai diminuir a resistência vascular cefálica e que vai gerar um hiperfluxo. Então a gente tem um aumento do fluxo, um aumento ali da quantidade de sangue vai passar e vai gerar um aumento um efeito de alteração nessa pressão intracraniana. Do mesmo jeito que a diminuição também traria essas repercussões. O alvo de 35 a 45 durante a fase aguda, né, da lesão cerebral. Nesses pacientes a gente tem, principalmente em pós-extubação, a gente tem algumas orientações, algumas indicações para a gente poder fazer o uso de ventilação não invasiva logo de cara, né? Então a gente estuba esse paciente e alguns pacientes a gente vai já partir para venir para a gente diminuir essa falha de extubação, né? Pacientes que ficaram hipercapnicos ou DPOC, né? Já não sendo propriamente neurológico, né? Pacientes de insuficiência cardíaca e os nossos neurológicos que são os assuntos aqui da aula. A gente vai ter que escolher nesses pacientes interfaces adequadas, modo ventilatório adequado, que mais fica confortável para o paciente, né? E vai individualizar os parâmetros para cada paciente. Não tem estudos mostrando
com clareza, estudos grandes mostrando o controlado, a pressão é melhor do que o volume. Então é mais por questão de expertise da equipe, do operador que está usando. E em alguns casos, à parte, a gente vai fazer pressão, dá uma preferência por pressão, mas às vezes precisa ajustar para volume e vice-versa, tá? Não tem nenhum modo preferencial que é unânime nesses casos. Na parte também da ventilação não invasiva, a gente tem umas contraindicações que a referência aqui do livro de ventilação trouxe essas referências como uma contraindicação que, olhando assim, são contraindicações meio que óbvias, né? Que são pacientes que na maior parte das vezes, você lendo aqui, são pacientes que nem deveriam ter sido estubados, né? Mas diz que se você estubar um paciente estiver nessas condições, você não vai fazer uma VNI, que são pacientes com alteração de nível de consciência, que tem risco elevado de broncoaspiração, obstrução de via aérea superior, instabilidade hemodinâmica. Basicamente, um paciente não deve ter sido estubado, né? A menos que foi um evento agudo, que estava indo bem e apresentou isso, aí você não vai fazer ventilação não invasiva, né? Mas se for um paciente que estava com isso, a gente espera que ele não tenha sido estubado dessa forma, né? Mas nós temos essas contraindicações. Então, se tiver uma indicação e não tiver nenhuma contraindicação, a gente faz a VNI nesse perfil de paciente. Na parte do suporte ventilatório dos pacientes, na fase aguda, nessa lesão, nessa fase dessa lesão inicial, a gente pode ter que fazer o suporte ventilatório nesses pacientes, principalmente para proteção de vias aéreas, que é o que a gente mais acaba usando, né? Não é por questões pulmonares, nem hemodinâmicas, é mais pela questão do nível de consciência que altera muito. Então, a gente visa gerar uma ventilação adequada e uma oxigenação tecidual cerebral adequada, porque se o paciente rebaixa, ele vai perder o drive, ele vai começar a ficar hipoxêmico, hipercápico, não vai fazer as trocas adequadas e, consequentemente, vai ter toda essa cascata de piora neurológica. Os estudos são bem divergentes a questão assim de quanto que vai ter uma complicação pulmonar por questões neurológicas. Tem desde 20% a 81% de complicações pulmonares, a depender do estudo, né? Mesmo em pacientes que não tinham nada. Então, um paciente que não tinha nada, nenhuma doença pulmonar previamente, não teve algum evento neurológico agudo, em algumas referências mostra que pode ter até 81% de complicação. Então, é algo que a gente vê bastante, né? Mesmo os 20%, para quem nunca teve nada pulmonar, 20% de chance é uma chance considerável, né? Então, a gente tem que ficar de olho não só na parte neurológica, como no pulmonar desse paciente, né? E a gente sempre faz uma atuação precoce nesse perfil de pacientes que já são provados que são um fator de risco muito elevado para ter essa alteração, que são pacientes que têm um rebaixamento com Glasgow menor que 9, ou tem um aumento do trabalho respiratório, pode ter uma hipo ou uma hiperventilação associada a essas lesões de tronco cerebral, o risco de broncoaspiração desses pacientes, um edema pulmonar neurogênico, ou traumas de cabeça, pescoço e tórax, que pode acabar complicando com a alteração dessa ventilação. Para a gente fazer essa monitorização, o recomendado é que a gente faça a instalação de um capnógrafo de forma contínua para a gente poder fazer uma análise melhor da quantidade de CO2 pelo CO2 exalado que a gente tem que a gente consegue medir para poder fazer os ajustes, deixar na meta ideal ali. Esse método não substitui uma gasometria, porque a gente sabe que tem a diferença do CO2 que a gente mede na gasometria, que é o padrão ouro, digamos assim, né, o mais ideal, do que a gente faz no aparelho, né? Então, a diferença para o aparelho ser considerado bem calibrado não é estar exato. Então, se você faz a gaso deu 35, o aparelho não precisa, o ETCO2 não precisa estar 35, ele pode ter uma faixa de diferença de mais ou menos 5. Então, se ele tiver entre 30 e 40, ele é considerado um aparelho bem calibrado, mesmo estando alterado. Então, a gente tem que saber, o ideal é que a gente faça uma gasometria em parelho com esse paciente, vai lá, olha, estava 32 ali no monitor, fez uma gaso para poder ver quanto que está. E a gente tem uma noção, né? Não é sempre assim também que vai ter essa diferença, mas a gente segue, na gaso estava 32 e no aparelho está 35, aparentemente a tendência é que seja 3 pontos de diferença. Então a gente consegue observar no monitor esse valor, corrigir essa diferença e ter uma noção de como está a PCO2 do paciente, né? Para não ficar furando necessariamente, que tem uma PAI, então facilita um pouquinho, mas senão a gente consegue evitar de ter que fazer uma gasometria e consegue observar mais rápido, né? Porque às vezes
dependendo do lugar, gasometria é um pouquinho mais complicado, uma gasometria de urgência nem sempre é tão urgência assim. Então a gente consegue fazer isso, que não resolve todos os problemas, mas ajuda bastante a gente tomar a conduta ali beira-leito, né? E lembrar que nesses pacientes não tem indicação de fazer uma hiperventilação profilática, né? A gente tem a indicação por aumento importante, refratário na pressão intracraniana para corrigir uma situação de urgência, mas não tem níveis de evidência mostrando que uma hiperventilação profilática vai melhorar isso, porque o que ela vai fazer é diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e vai levar a uma isquemia. Se você tiver um parâmetro normal e você hiperventilar, você vai diminuir abaixo do que é o alvo para esses pacientes, e você, em vez de melhorar, você pega algo que não estava tão ruim e consegue piorar mais ainda. Então a gente só consegue piorar. Nem sempre esse aumento da PIC é exatamente junto com a lesão aguda, né? Às vezes ela demora um pouco mais para se instalar. Em relação aos parâmetros que a gente usa na ventilação mecânica, na parte da ventilação mecânica invasiva, né? A gente não foge muito dessa conceito também de ventilação de estratégia protetora. Recomendável também é manter de 4 a 6 ml por quilo. Então a gente faz um volume ali médio, né, razoável, para não tem muita necessidade de fazer volumes muito altos, que não são pacientes que estão precisando de tanto oxigênio, mas também não pode fazer muito baixo, tendendo a 4 ou às vezes até menos, por conta do risco de ter acúmulo de CO2, de você acabar gerando uma hipercapnia, né? A frequência expiratória é o parâmetro que a gente usa para poder fazer esse controle da parte do CO2, né? Então a gente deixa um volume mais baixo, se precisar a gente ajusta a frequência cardíaca para poder lavar o CO2 caso necessário, caso esteja retendo por conta da diminuição do volume minuto. E se a gente tiver frequências respiratórias mais altas, a gente vai precisar mexer também no tempo ins, tempo ex, para poder fazer um ajuste mais fino, deixar o paciente mais confortável e não ter a formação da auto-PIP, né? Que senão isso pode acabar piorando mais ainda o caso do paciente, tá? Não tem nenhum, como eu disse, não tem nenhuma evidência em modo pressão controlada, volume controlado. Você vai basicamente ver qual que o paciente vai ter uma melhor adequação, qual que ele vai ficar mais confortável e se você está conseguindo atingir um modo, o seu objetivo nesse modo. Então, você falar que está colocando, eu gosto mais de pressão, você começou a pressão, mas está oscilando muito o volume, não está mantendo a média do 4 ao 6, ou está muito, ou está pouco, para você atingir um volume você teve que colocar uma pressão maior, aí você muda de modo para ver se o paciente fica mais sincrônico, você consegue fazer um ajuste nisso, mas se não estiver ventilando bem, com volume, pressões adequadas, não tem nenhuma necessidade de ajustar. Também é importante manter a pressão de pico, né, e a pressão média no nível aéreo o mais baixo possível, né? Então não é igual a gente tem igual na SARA, tem a drive pressure que é de 15 para baixo. Se tiver 15, até 15 é considerado uma ventilação protetora, então teoricamente não tem tantos malefícios. Mas se você conseguir fazer essa ventilação, esse ajuste com uma pressão de 10, 12, 8, é melhor ainda, porque você pode diminuir a probabilidade de ter uma repercussão hemodinâmica e também, consequentemente, de retorno venoso cerebral e uma nova piora da questão neurológica dessa lesão. A hiperventilação, a indicação que a gente tem nesses casos de herniação ou de aumento súbito refratário dessa PCO2, que aí de acordo com o Brain Trauma Foundation, lá, que são as diretrizes de TCE, a gente faz essa hiperventilação para manter o nível de PCO2 entre 30 e 35, a gente pode fazer essa hiperventilação, mas é algo que é algo provisório, né? É só uma medida de resgate até você conseguir fazer uma medida mais definitiva que gere a reversão dessa pressão intracraniana. Então é o tempo de você fazer outra medida mais clínica ou chamar neurocirurgia para fazer uma abordagem, caso seja indicada. Até porque esse efeito é passageiro. Então, vou fazer isso, vou ficar aí, esperar 24 horas, porque o neurocirurgião só vem daqui 24 horas, eu não tenho nenhuma outra medida para fazer e vai ficar aí e vai resolver. Não resolve, porque tem evidência que de 6 a 12 horas, que é o período ideal, assim, que ainda faz um efeito bom, que ajuda e melhora ou diminui a chance de prognóstico pior, de mortalidade. A partir disso já vai começando a ter compensação metabólica, e depois que tem essa compensação, aí começa a piorar mais ainda, porque aí você está realmente hiperventilando mesmo o paciente, já não é uma situação de resgate, aí você já está deixando a PCO2 muito baixa e vai ter reflexões neurológicas.
E se você fizer um retorno rápido dessa PCO2, dá um efeito rebote. Então a pressão ela descompensa muito mais do que ela estava compensando antes. Então, num cenário ideal, a gente faz a hiperventilação até conseguir fazer uma resolução definitiva, e aí a gente faz um retorno gradual e progressivo desse PCO2 para níveis normais. De acordo com o nível, 24 horas a gente vai aumentando aos pouquinhos para não correr esse risco de fazer o efeito rebote. E aí, normalizando, se tiver tudo resolvido, você conseguiu resolver a urgência sem gerar nenhuma nova complicação para esse paciente. Tá? A FO2 a gente mantém ali num nível ideal de 90, 94 pela própria saturação periférica. Tá? A gente tem um padrão de PO2 acima de 60, que mostra que não tem não piora o prognóstico nem nada desse paciente, mas a gente acaba na maior parte das vezes, por não ser um paciente que, pelo menos inicialmente, tem algo pulmonar muito agudo, muito importante, a gente vai se guiando mais pela saturação periférica mesmo. É claro, se ele evoluir com uma pneumonia, broncoaspirativa, piorou, foi com uma SARA ou teve alguma outra complicação, um TEP, aí são casos à parte, mas nessa parte aguda, neurológica, a saturação periférica é mais do que o suficiente para a gente poder fazer essa titulação de FI. A PIP é bem controversa, não tem um valor ideal. O recomendado é que seja o mais baixo possível, até por conta da questão hemodinâmica, para não ter nenhuma repercussão hemodinâmica, né? É porque corre o risco de ter alteração do fluxo sanguíneo cerebral, de aumento da PIC. Então a gente vai ajustando conforme a mecânica respiratória do paciente. Tem estudos mostrando que até 12 de PIP é considerado uma PIP baixa, média nesses pacientes, que não vai influenciar muito. Às vezes você pode precisar, se ele tiver uma outra comorbidade, uma SARA, por exemplo, uma PIP mais elevada associada, mas aí você vai ter que ter uma monitorização mais rigorosa, ficar mais de olho nesse paciente e às vezes ter mais modalidades de monitorização para esse perfil de paciente, mas só pela questão neurológica, geralmente PIPs baixa resolve muito bem o problema. Aí, nas situações específicas, né, só para dar pincelada, da SARA eu já acabei comentando que a gente faz esse volume baixo e essa PIP elevada na SARA, então a gente tem que ter um ajuste uma monitorização muito rigorosa, né, para não fazer hipoventilação e uma repercussão hemodinâmica alterada. A particularidade nesse perfil de paciente é que você não pode fazer hipercapnia permissiva, né, que é algo que a gente acaba permitindo na SARA, né, se tiver SARA com lesão neuronal, não tem como, tem que ser normocapnia e orações fervorosas, né? A outra coisa que a gente usa muito na SARA, que são as manobras de recrutamento alveolar, a referência ela traz que não é contraindicado fazer o recrutamento, né? Mas ele deve, se possível, ser evitado. Então, vai precisar fazer? Não tem outra forma, já esgotou todos os outros recursos, já mexeu em todos os outros parâmetros, não tem mais o que fazer, a gente precisa recrutar? A gente recruta de uma forma mais lenta, né? A gente não vai aumentar com o protocolo padrão, a gente vai aumentar em intervalos menores essa PIP, né? E vai aumentar em um tempo maior. Então a gente aumenta um pouco só a PIP, espera um pouco mais, aumenta mais um pouco, espera um pouco mais e vai observando a repercussão hemodinâmica. Se não tiver tendo repercussão hemodinâmica, não tiver alterando, a gente vai até o máximo que o paciente tolerar, porque a gente precisa melhorar o pulmão também. Se não melhorar, a gente tem que tentar outras estratégias e deixar essa de lado para não tentar resolver um problema e piorar o outro. E o edema pulmonar neurogênico acontece em 40% das lesões cerebrais e até 90% das hemorragias intracranianas. Eu vi que também no outro chega a 50%, 60%, então é bem variável. E é provocado pelo excesso de catecolaminas por conta dessa lesão. Pode acontecer de forma rápida em pacientes que nunca tiveram nada cardíaco também, pacientes previamente dígitos, todos os exames tudo normal, ele pode ter de uma hora para outra essa alteração desse edema neurogênico. Então, e são pacientes que respondem muito bem a PIP, né? Então você coloca uma PIP nesse paciente, o máximo que ele tolerar, eles respondem super bem, melhora essa congestão. Então, se não estiver tendo repercussões hemodinâmicas, é uma ferramenta muito importante, mais importante do que mexer na FI nesses pacientes. E na lesão cervical, o predominante, né, de alteração respiratória, nesse caso é por insuficiência respiratória do tipo 2, né, que é hipercapnica.
seu manejo vai depender muito do nível cervical envolvido, então pode ser uma lesão mais alta, uma lesão mais baixa, então tudo isso vai influenciar. A gente tem que, o objetivo é prevenir essas complicações respiratórias, né, e transferir o paciente, caso você esteja no pronto-socorro, um serviço assim mais de porta, transferir esse paciente para um lugar onde faça reabilitação e acompanhamento mais nessa questão neurocirúrgica, ortopédica. E de acordo com o livro, né, nós temos a referência que pode usar volumes respiratórios até mais altos, de 10 ml aqui. Eu só vi uma linha escrita sobre isso e não achei outro lugar, mas é o que estava escrito lá. E para a gente fazer o desmame do paciente neurocrítico ele é muito mais delicado do que um paciente que foi entubado desdiletivamente ou a outras doenças como a insuficiência respiratória pulmonar ou cardíaca. Porque o paciente pulmonar, o paciente cardíaco ou o paciente eletivo, a gente consegue ter parâmetros melhor para a gente saber quando a gente vai entubar. Então, o paciente foi entubado por quê? Por uma pneumonia. Então, o paciente geralmente tem lá parâmetros infecciosos elevados, imagem alterada, muita secreção, o que for. Gasometria alterada. Quando a gente consegue reverter tudo isso, então o paciente tem uma gaso boa, os exames bons, raio-x bom, a gente consegue ver que o problema agudo foi resolvido e a gente consegue saber, não, passou da hora da gente estar, no mínimo, tentando fazer uma janela e já iniciando esse processo de desmame. O paciente neurológico é mais difícil, porque quando o paciente está entubado, a gente perde muitos parâmetros de avaliação neurológica, né? Se o paciente estiver sedado, a gente só tem a pupila ou assim, de não invasivo, né? A gente tem, mesmo que o paciente esteja com catarata de pique, alguma coisa assim, a gente não tem muitos parâmetros. Então a gente perde muito beira-leito alguns parâmetros que a gente pode avaliar. O ideal nesse paciente são que a gente não seja tão mão pesada, né? Não seja tão agressivo com a sedação. Até porque são pacientes já neurológicos que já não tem tanta necessidade de sedação, então o ideal é uma analgesia e uma sedação leve para conforto do paciente, para melhor ventilação, manter sincrônico, mas que a gente consiga até certo ponto manter uma resposta neurológica do paciente. Então a gente mantém o paciente num -2, -3, -4, dependendo do quadro, mais para -2, -3, e vai observando. Claro, se o paciente tiver algum outro fator agudo, evoluiu com uma SARA, evoluiu com uma trombose, ou está um status epilético, teve uma crise convulsiva. Aí, claro, nesses pacientes a gente vai deixar uma sedanalgesia mais profunda, mas se não tiver nenhuma contraindicação para sedação leve, a preferência é que a gente sempre faça uma sedanalgesia leve, que é algo que rotineiramente, na maior parte das vezes, não é feito. Então, o paciente é sedado por questão neurológica, já começa a sedação, a analgesia pesada, e às vezes fica, o paciente teoricamente está passando, está indo, e você está deixando o paciente mais impregnado, mais sedado, vai perdendo todos os parâmetros, e na hora que você começa a fazer os exames, são pacientes que demoram mais para acordar, e a gente consegue, aumenta o tempo de ventilação, o tempo de internação e a chance de ter desfechos negativos. Então a gente tem que pegar leve nessa sedação sempre que possível. E a extubação tardia, né, acaba tendo todas as complicações, né? Pneumonia nosocomial, PAV, enfim, todas essas complicações que a gente vê muito no UTI. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ter esses protocolos bons. O ideal é que tenha um protocolo para neurocrítico, para quando a gente estiver passando dessa fase aguda, revertendo essa parte, a gente começar a fazer esse desmame de forma mais segura, mais cautelosa, sem pesar muito a mão. E um fator muito interessante é que esses pacientes com essas lesões agudas, eles têm alta chance de ter padrões neurológicos, né? Padrões alterados respiratórios, Cheyne-Stokes, Biocos, MAU, que para esses pacientes são considerados normais, contanto que não gerem nenhum desconforto, não tem nenhuma repercussão respiratória. Então, os pacientes, ele tem uma respiração de Cheyne-Stokes, mas ele está saturando bem, a gasometria está boa, está oxigenando bem. A gente só observa, a gente não é nenhuma indicação de, está respiração de mal, vamos sedar para tentar investigar e descobrir o que é, vamos cutucar mais, fazer exame, chama neuro, não precisa, se o paciente estiver bem, a gente não é nenhuma contraindicação para a parte de evolução de desmame. Tá? E nós temos a traqueostomia, que é algo frequentemente usado nesse perfil de paciente, né, que a gente tem várias indicações, estudos que mostram que
É bom para os pacientes, contanto tem essa indicação. Então, a gente tem comunzão assim que a gente faz, né, por padrão. O paciente passou de 14 dias entubado, indicação de traqueostomia. Mas o paciente não obrigatoriamente precisa ficar 14 dias entubado. Então, a gente tem várias outras indicações que já podem levar você a indicar ou já pensar na possibilidade de traqueostomia. Porque são pacientes que você vê que ele não vai melhorar em 14 dias, você não precisa esperar ele chegar a 14 dias para você traqueostomizar. Então, o paciente tem uma lesão muito grave, que não tem prognóstico de melhorar em 14 dias, já está lá no 7º, 8º dia, você vê que ele não está melhorando rápido o suficiente para pensar em extubação com 14 dias, você já pode considerar essa traqueostomia para ele. E a gente tem várias vantagens, que é menor resistência de vias aéreas, melhora espaço morto, então melhora a ventilação, vai melhorar a aspiração, é mais confortável o paciente, diminui a necessidade de sedação e analgesia, é mais fácil o desmame ventilatório com os parâmetros. Então, assim, a gente tem várias indicações que a gente consegue ter mais benefício para esse paciente. De neurocrítico, neuropatas, é mais isso. Não tem uma dúvida, não, né? Beleza, próximo. Para doenças neuromuscular, não vai fugir muito da questão do paciente neurológico, tá? É como se fosse, de certa forma, um paciente neurológico, mas crônico, né? Tá estranho falar isso. Só para dar um resumo, né, as doenças neuromusculares são doenças do sistema nervoso periférico, né, elas podem atuar em qualquer parte, desde a unidade motora até o próprio músculo. Então, a depender da altura, né, aonde está essa lesão, vai ter uma clínica diferente. A gente tem várias doenças neuromusculares, algumas menos comuns, outras mais comuns em adulto, outras em paciente de UTI. Então, tem um amplo espectro e elas são bem heterogêneas. Então, pegar, por exemplo, uma distrofia muscular de Duchenne não vai ser a mesma coisa que uma polineuropatia do doença crítica. Então, vão ter as suas particularidades e cada um vai ter pequenas diferenças no seu manejo. A maior causa de morbimortalidade dos pacientes é insuficiência respiratória crônica, né? Então, é uma doença geralmente que não tem cura, mas tem um tratamento, né? Então, você pode estabilizar o paciente, controlar o paciente, melhorar o quadro clínico respiratório dele, mas são pacientes que têm tendência a evoluir, né? Ter essa evolução da doença. Então, uma hora vai piorar, né? É a tendência natural dessa doença, né? E eles têm benefício para as duas modalidades de ventilação mecânica, tanto a invasiva quanto a não invasiva. Aqui só algumas das doenças neuromusculares que a gente mais acaba vendo, né? As mais comuns em pacientes adultos são esclerose lateral amiotrófica, Guillain-Barré, miastenia graves e polineuropatia, que a gente vê bastante em pacientes entubados, que ficam muito tempo prolongada internação em UTI, como Ledenourse, por exemplo. Que tá bem. A gente tem algumas ferramentas de avaliação que a gente faz para esse paciente, que a gente tem que fazer avaliações rotineiras, que como são pacientes que vão evoluir com a doença, a única pergunta é quando vão evoluir e com que velocidade eles estão evoluindo. Então, a gente tem que fazer essas avaliações rotineiras. Os parâmetros mais usados são a capacidade vital, as pressões inspiratórias e expiratórias máximas e o pico de fluxo de tosse. Então, a gente vai comparando, vai acompanhando para ver se está diminuindo e com que velocidade está diminuindo. Aí eles vão avaliar a progressão da doença e essa necessidade de ventilação mecânica. E aqui a gente tem alguns índices, que é o MRC, que é muito usado em pacientes acamados, para ver a questão da força, que vai desde 0, que é 0 força, até 5, que é uma força normal, que vence a gravidade e a resistência do operador, né, que levanta o braço do operador, por exemplo. Até o Apache, que vê mortalidade em 24 horas, o índice de Bartel, que o índice funcional também, que é muito usado na geriatria. E o EGRES, que é que usa o MRC e mais alguns índices que eu não me recordo agora, mas ele usa o MRC e mais algum outro fator que me fugiu a memória, que acho que eu tenho anotado. Enfim, é isso. Nas indicações de ventilação mecânica desse paciente, então, basicamente, a gente vai visar, em linhas gerais, melhora da qualidade de vida e da sobrevida do paciente. Basicamente, tudo dizendo mesmo. Então, a gente tem que tentar fazer esse paciente viver mais e viver melhor. Não adianta só a gente ir prolongando, empurrando o paciente, se a gente não melhorar a sobrevida desse paciente. Então, a gente não fez nada, a gente só empurrou o problema para frente. Então, a gente tenta chegar
nesse objetivo de ventilação mecânica. Então a gente faz essa avaliação da capacidade respiratória com frequência para a gente poder ver os ajustes de ventilação mecânica, se o paciente já sai com suporte ventilatório. Pode ser que precise aumentar os parâmetros, aumente esse suporte, otimize ou faça alteração de modos para a gente poder tentar impedir na medida do possível essa progressão de doença, né? Para indicar esse suporte, a indicação clássica é essa de capacidade vital forçada de 50% a 60%. Essa é a clássica, que é o que mais vem sendo usado. Porém, já tem alguns estudos recentes mostrando que com abaixo de 80% já tem uma indicação e já tem um benefício bom com a VNI. Então, se você fizer uma ventilação não invasiva, você já consegue melhorar mais o conforto do paciente e a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes, tá? Essa queda, para a gente poder intervir dessa capacidade de CVF, ele tem que estar obrigatoriamente associado a um sintoma respiratório, né? Então, se o paciente está caindo, você está vendo que os exames estão piorando, mas o paciente está bem, às vezes já está no suporte ventilatório, está respondendo bem, não teve nenhuma alteração de oximetria nem nada, a gente não vai mexer, porque a gente não trata o exame, a gente trata o paciente, né? Então, o mais importante é o sintoma respiratório do paciente. Alguns parâmetros, como de saturação noturna ou PCO2 medida logo pela manhã, ela pode indicar hipoventilação, né? Geralmente em apneia obstrutiva do sono. Então, os pacientes que têm essa obstrução, elas vão hipoventilar, então já pode ser uma necessidade de manter um suporte mais contínuo durante a noite, né? Ou manter só durante a noite, a depender do caso, né? E em pacientes com ela, eles têm uma indicação mais precoce de início desse parâmetro, que em relação ao parâmetro, aos protocolos normais, ele dobra a sobrevida desses pacientes, tá? Então, eles são os que são mais beneficiados disso. Aqui também, como praticamente tudo que a gente trata em ventilação mecânica, não tem um modo consenso, então pressão controlada, volume controlado, não tem nenhuma preferência. A maior parte dos centros tende a manter o PCV, embora seja uma diferença muito pequena, né, 56%, se eu não me engano, tende a manter mais o PCV, porque o PCV a gente consegue fazer o controle do escape de fuga, né? Então, se você tem um paciente em volume controlado, e vou mostrar mais para frente as interfaces, se ela não estiver bem acoplada ao paciente ou estiver desconfortável ali, às vezes tem uma lesão, então não está encaixando muito bem, como a ventilação vai fazer um volume fixo, se estiver escapando mais do que o normal, vai entrar menos volume para o paciente. Então, isso pode ser que acabe atrapalhando. Como o IPCV ele vai manter uma pressão constante por um período pré-determinado pelo operador, a gente consegue compensar um pouco essa fuga. Então, a gente consegue, geralmente fica um pouco mais confortável para o paciente, mas também sem evidências muito robustas que isso mude a sobrevida em relação ao VCV, né? Então, a gente tem que priorizar a manutenção dessas trocas gasosas e medindo o pH, controle adequado quando o pH, PO2 e PCO2 estão normal. Em geral, a gente começa com 8 ml por quilo do peso ideal, é um volume um pouco maior, até por conta desse escape. Então, como tem, a gente não pode fazer 4 a 6 como na ventilação protetor, porque não vai entrar esse 4 a 6. Então, a gente faz uma tendência de um volume maior. Para vocês terem noção, o volume aceitável dessa fuga é 24 litros por minuto. Então, assim, sai muito ar para fora. Então, a gente tem que compensar isso. E a gente tem que otimizar esses parâmetros para o conforto do paciente, né? Mantendo ele sincrônico. O CPAP ele é contraindicado nesses pacientes neuromuscular, porque ele mantém uma pressão contínua, mas ele não garante essa assistência ventilatória, né? Então, a gente não consegue ajustar o parâmetro idealmente porque a gente quer conseguir. Então, a gente não vai corrigir a hipoventilação desses pacientes. Então, a gente evita eles. Tem algumas indicações, mas no geral a gente vai mais para parâmetros controlados. A PIP a gente usa mais em pacientes que têm uma capacidade residual funcional reduzida, então, como geralmente o pulmão desse paciente é bom, não tem necessidade de uma PIP alta, né? O problema dela não é o pulmão está bom, os alvéolos estão bons, estão preservados, o problema é a musculatura, diafragma ou em outra altura do nível motor, que não vai fazer essa ventilação adequada, né? Mas o pulmão está bom, então o PIP geralmente fica mais baixo.
com exceção de alguns casos, como a apneia obstrutiva do sono, que a gente acaba deixando uma pressão mais elevada para manter a via aérea elevada, porque o problema é mais por obstrução. Então, você mantém uma PIP mais elevada, uma pressão mais contínua elevada, para você não ter essa hipoventilação, né? E no geral a gente mantém uma PIP baixa, né? 4, 5. Ligou o ventilador, já está padrão lá, a gente deixa isso aí mesmo, a gente não tem por que mexer muito não, tá? As interfaces são algo que influenciam muito, muito mesmo na aceitação do paciente. Então, tem muitos pacientes que não se tolera muito bem, tentei fazer VNI, não deu certo, mas às vezes fez uma interface que não se ajustou muito bem. Então, vai depender muito do qual que é o objetivo e principalmente qual o perfil do seu paciente. Então, a diferença é uma ventilação em um paciente acamado, dependente, que não é funcional, de um paciente que tem sua dependência, ou às vezes só é parcialmente dependente, tem alimentação bioral preservada. Então, tudo isso vai influenciar. Vou mostrar aqui as interfaces, fica mais fácil para entender. Essa aqui é a interface facial, então ela acaba cobrindo nariz e boca. Então, ela tem a vantagem que ela gera um fluxo, consegue gerar um fluxo maior e uma pressão maior para ajudar em situações mais agudas, mas ela tem uma desvantagem que ela atrapalha a parte funcional do paciente. Então, se é um paciente que fala, que come, não vai conseguir, porque nesse momento que ele está ali, não vai conseguir se alimentar. E o ideal é que o paciente faça de 4 a 8 horas, pelo menos, de VNI, suporte ventilatório. Até no começo da doença, às vezes chega a 12, a 16, a depender do estágio do paciente, mas para você ficar lá 4 horas com isso, nesse período ele vai ficar mais incomodado. Por ter mais contato, né, são mais áreas de pressão, tem maior risco de úlceras, alguns pacientes podem ficar claustrofóbicos, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, alguns pacientes não vão tolerar de jeito nenhum. Então, para ele não vai dar certo, embora seja uma excelente interface, né? A gente tem a nasal, que vai ficar, como o nome diz, só no nasal, só na parte do nariz. Então, tem as vantagens que os pacientes conseguem falar, conseguem alimentar, conseguem expectorar se necessário. Por ter menos espaço, menos volume ali dentro da máscara, diminui o espaço morto também. Então, tem essas vantagens. A desvantagem é que ela tem um pouco mais de vazamento, ela pode dar irritação nasal, é ruim para pacientes que têm obstrução nasal. Então, se tiver um desvio de septo importante, ou alguma alteração anatômica, ou tem muita obstrução nasal, o paciente não vai tolerar. Então, para ele não vai ser bom. A recomendação é que essa aqui seja, se possível, a preferencial em períodos diurno. Então, o paciente está acordado, está tudo fazendo suas rotinas, ele deixa assim, no período diurno, por conta dessa própria questão da funcionalidade. Entendeu? Você pode deixar em noturno também, nenhuma tem indicação e contraindicação para nenhum período. O ideal é que seja, porque se você largar a facial durante o dia para um paciente que é totalmente funcional, ele fica prejudicado, a parte funcional dele, né? Para respiratório, não vai, se estiver bem acoplado, não vai mudar muito, né? Mas ela pode ser usada à noite também. Se pode de boca aberta, não ensinar a mesma coisa. Mas ele falou que também perde pressão. É isso que eu tô falando, tipo assim, beleza, ele mantém a funcionalidade. Não vai poder ser uma pessoa tagarela, né? Também. Então. Um pouquinho, né? Não é para ficar batendo papo. Mas ele passa muito. Mas assim, é confortável para o paciente. Mas só tá pensando em pressão. Não é ruim, porque ele vai compensar a fuga de ar. Ele compensa a fuga de ar, a pressão que diminui com a boca aberta. Não, se ele ficar de boca aberta muito tempo, não pode. Tanto é que essa é uma das contraindicações. Então, se o paciente realmente... Se ele vai falar, ele não vai ficar com a boca aberta. É o que a gente espera. Nem todo mundo conversa. Você vai dormir? Já viu dormindo? Eu durmo 8 horas com a boca aberta. Eu não fico 8 horas falando, sentado. Aqui um outro exemplo de interface nasal. E essa peça bucal. Enfim, de acordo com a referência, isso gera um menor impacto psicossocial no paciente, tá? Mas é estranho. De acordo com a referência, isso é bom porque ele consegue socializar, manter a sua rotina de vida diária normal, só que É um narguilé. é um narguilé portátil. Muito bem. Entendeu? Então, assim, você tá conversando com uma pessoa que tá fumando ali um negocinho da interface. Mas, enfim, teoricamente, de acordo com a referência, tá escrito que é o menor impacto social.
tem menos risco de úlcera por não ter contato com a pele. Também tem a vantagem da fala, da alimentação, que ele pode só tirar o narguilhezinho portátil dele ali para poder falar e comer, né? A desvantagem é que o paciente ele precisa de mais esforço ativo, né? Porque o outro você bota a máscara e vida que segue. Essa aqui, se você não tiver lá colocando, fazendo os exercícios e tudo mais, você não vai ser tão efetivo, né? E precisa de um treinamento e tudo mais para poder ficar sincrônico no método. Então, demanda mais técnica. Mas diz que tem vantagens. A traqueostomia nesse paciente geralmente são indicados quando o suporte ventilatório é muito prolongado. Então, assim, 16, 20 horas por dia. O paciente não vai conseguir ficar ali 20 horas por dia com a ventilação, com a máscara ali na cara, 20 horas todos os dias da sua vida. Então, é muito desconfortável e pode gerar muitas complicações. Então, aí já está indicado a traqueostomia. Tá? Não tem digamos assim, uma lista de indicações muito bem, igual em outras doenças, de indicações claras de traqueostomia. É mais um acordo entre médico e paciente. Então você vai lá, claro que tem essa questão de suporte ventilatório exagerado, mas às vezes faz com menos, por preferências do médico e do paciente. Então a gente tem toda essa conversa, ver como está a tolerância do paciente, qual que é mais confortável para ele, que às vezes o paciente acha para ele extremamente desconfortável ficar com essa máscara. Então, em alguns casos, você vai fazer baseado nas preferências médico/paciente. Então, tem tudo isso. Então, se o paciente não tolera bem a VNI, se está tendo por exemplo, você tem muitas infecções respiratórias, às vezes tem muita secreção muito frequente, que infecta muito, a traqueostomia, querendo ou não, é mais fácil de você fazer essa limpeza, ou se tiver fraqueza dos músculos bulbares, também já vai para a traqueostomia, mas não tem indicações provavelmente dito. É algo que sempre a gente deve considerar em pacientes, assim, principalmente que estão evoluindo na doença, tá? Mas que não tem muitos critérios assim, fixos, regras, tá? É mais bom senso médico-paciente. Tá? E como que a gente faz essa monitorização desses pacientes que estão em ventilação mecânica? Né? A gente vai ter que ter monitorizações frequentes, então não é um paciente que vai dar para ir para casa, internou, teve isso, foi para o suporte ventilatório, ajustar um parâmetro, escolheu a interface ideal, beleza, tchau, vai com Deus e até nunca mais. Não vai dar. É um paciente que tem que ser acompanhado por home care, que é algo que ajuda muito nesses pacientes. Né? Então, esses pacientes com certeza precisam de home care e melhora muito. Alguns estudos mostram que reduziu o tempo de internação, gasto hospitalar, todas as vantagens gerais do home care mesmo. Então, o paciente vai ter que ser vigiado e vai ter que ajustar, até porque a tendência é o paciente piorar, né? Ele não vai ficar com o mesmo parâmetro o resto da vida. Então, a gente vai avaliando para ver se ele ainda está mantendo um volume adequado, porque às vezes você vai lá hoje, ele está mantendo um volume bom, com certos parâmetros. Daqui 1, 2 meses, com os mesmos parâmetros, ele pode estar fazendo 7, 6, 5 ml por quilo. Então, a gente vai precisar ajustar. Se tiver pressão de suporte, aumentar essa necessidade de pressão de suporte, ou aumentar o volume corrente se estiver controlado a volume. A SpO2 vai ter que avaliar, a gente consegue ver por ela, né, se tem um indicativo de hipoventilação ou não. Se tiver diminuição desse volume, vai diminuir a SpO2, vai diminuir o volume minuto. A PCO2 ela é mais sensível para identificar a hipoventilação do que a saturação periférica, né, obviamente, mas é mais invasivo. Né? A gente tem sempre que avaliar os vazamentos para poder ver a questão de a população da máscara, às vezes não está mais ideal, às vezes fez uma lesão, uma ferida, está desconfortável, muito tempo com aquela máscara, então às vezes precisa fazer esse ajuste para melhorar a sincronia e desconforto do paciente. E ver a porcentagem de ciclos espontâneos, né? Porque se o paciente está fazendo muitos ciclos, ou seja, a frequência respiratória dele está aumentando, isso é um indicativo de progressão da doença, porque o paciente está precisando ventilar mais vezes para poder manter as suas trocas de uma forma ideal. Então, isso já é um indicativo de que pode estar iniciando um processo de insuficiência respiratória, né? Crônica agudizada, no caso. E é isso. Acabou. Sem memes hoje.